Boa noite, queridos. Graça e paz, tudo bem? Feliz de estar aqui novamente com a nossa live de quarta. Só para lembrar os irmãos, né, aqueles que estão nos assistindo, nossos amigos, nós toda quarta-feira fazemos uma live. Estamos no mês de missões e evangelismo. E nós estamos aproveitando aqui para sugar bastante do Mauro aqui. O Mauro tem vindo todas as quartas. É um homem que a gente tem aprendido a reconhecer que tem uma bagagem nessa área e temos aprendido algumas coisas. E também hoje temos um convidado aqui muito importante, uma honra estar conosco aqui o líder comunitário Josimar. Ele é líder comunitário aqui da Redondeza, ele vai fazer a apresentação dele. Hoje nós estamos muito felizes de estar recebendo o Josimar aqui. Certamente a experiência dele tem muito a nos ensinar sobre essa questão social, das necessidades da comunidade que nos cerca e de como levar a igreja a servir a comunidade. Fique conosco esse tempo, você pode fazer perguntas, você pode lá acessar o chat, pode fazer suas perguntas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, Comad ao Vivo, no YouTube. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho lá, para que você possa então receber as comunicações das nossas lives, ok? É uma grande honra. Eu quero fazer aqui as nossas considerações iniciais. Pedir ao Mauro que possa falar aí as suas considerações iniciais agora. Fica à vontade, Mauro. Boa noite, queridos. A paz do Senhor para todos. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar com vocês aqui. E pode me chamar sempre, quando quiser e quando precisar e quando não quiser também. Tá bom? Prazer muito grande estar nessa igreja aqui com o pastor, com o irmãozão aqui, que conhecemos, já batemos um bom papo aqui, né? O cara conhece muita comunidade, hein? Como diz, desculpa a forma carinhosa que nós nos falamos, né? E eu posso falar isso porque eu moro nela, né? O cara conhece muita favela, viu? Meu Deus do céu. Eu acho que ele compartilha do mesmo sentimento. Nós somos um favelado. Eu amo a minha comunidade. Então, vai ser uma conversa muito legal, onde nós, como igreja, podemos servir a comunidade. Obrigadão, Deus abençoe. É uma honra estar aí conversando com você, viu? Deus abençoe. Bom, Josimar, é uma grande honra para nós recebê-lo aqui. Eu sei que você tem um papel muito importante na comunidade, que você tem um trabalho reconhecido, e nós estamos aqui para aprender com você. Certamente você tem muito a nos ensinar, nós queremos abrir o nosso coração. Espero também que o pessoal de casa aprenda bastante também. Eu queria que você fizesse as suas considerações iniciais para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo. Boa noite a todos, né? Me chamo Josimar, como todos já sabem. Desde já quero agradecer ao pastor Márcio pelo convite, ao amigo Miguel, Mauro. Mandar um abraço para toda a comunidade de todo o Complexo da Serrinha que está aí me assistindo. São José da Pedra, Serrinha, Malvina, Fazendinha, Patolinha, Deidezinho, Biscoito de Saboia e Favelinha. É uma honra estar presente aqui e espero estar ajudando, né, no que for possível. Amém. Eu queria, então, eu estou aqui, eu quero falar que hoje aqui eu sou moderador, mas eu sou o aprendiz aqui. Eu quero falar muito pouco, eu quero ouvir vocês, porque eu estou nessa fase de aprendizado, né? Eu estou ganhando bagagem para poder atender mais o anseio do coração de Deus em relação ao, como o Mauro fala, ao povo, os invisíveis, né? Nós queremos que a igreja seja usada instrumento para fazer os invisíveis se tornarem visíveis. Então eu queria começar com o Mauro. Mauro, como é que a igreja pode melhorar, pode ser canal na presença de Deus para que essas pessoas que estão desassistidas, né, elas sejam visualizadas? Eu já aprendi, depois de tanta live, eu aprendi a desligar o meu. Eu já passei por isso muitas vezes aqui. Eu chego em casa, todo mundo me encarna. Não, todo mundo me encarna quando eu chego em casa, porque às vezes eu escuto, eu deixo o volume alto aqui, eu tenho que... Mas então, tudo bem, não, isso acontece. Desculpa, gente. Não, desculpa. Ao vivo é assim, tudo bem. Então, como é que a igreja pode melhorar, ou qual o papel da igreja para fazer com que os desassistidos, aquele que ninguém vê, né, como é que a igreja pode ajudar para que eles sejam vistos? Eu acho que uma coisa que talvez o meu irmão, e eu tenho um problema seríssimo com o nome, tá? Assim como você errou o meu, vou errar o seu também, tá bom? Eu acho que a gente, na verdade, a gente tem que
conviver com a comunidade, né? Eu gosto muito de uma frase, e você vai entender muito bem o que eu vou falar. Existe uma frase que eu gosto muito de usar, é o seguinte: existe algo que nos separa. Existe a conivência com a comunidade, com todo o sistema, que a gente sabe o que é, e a gente não vai entrar nesses assuntos, porque não é o foco aqui, né? Mas tem todo o sistema da comunidade que a gente precisa cuidar muito. Então, a gente tem a conivência, né? Porque a gente conhece quem é, quem não é, que se criou com a gente, fez parte muitas vezes dos nossos próprios projetos, né? Da nossa vida ali, a gente mora, né? Então existe uma linha muito, muito fina entre a conivência e a convivência. Mas eu quero ficar com a convivência, tá? A gente tem que conviver com a comunidade. Eu lembro que uma vez eu falei aqui sobre essa questão de sentir a comunidade, né? De saber ouvir a comunidade. Porque eu vejo muitas vezes os projetos que querem abençoar a comunidade, querem ir para a comunidade, querem ir para várias comunidades, querer ajudar, e sempre ajudam numa perspectiva, eu vendo talvez a necessidade. Só que muitas vezes, eu vendo a necessidade, talvez a necessidade que eu vejo não é a necessidade real que ela tem. É uma outra necessidade. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu trabalhei numa comunidade, e lá tinha um problema muito, muito sério com saúde. E aí eu trabalhei nesse posto médico, a gente trabalhou nesse posto médico, né? A ONG que eu trabalhava montou um posto médico muito bom, de referência ali na Tijuca, que foi lá no Morro do Borel, na Jocum, lá no Morro do Borel. Quando eu saí da Jocum no Morro do Borel, e eu fui para trabalhar na Jocum, em Parada de Lucas e Vigário Geral, o que eu pensei? Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar saúde. E não deu certo, a gente gastou dinheiro, a gente tentou trazer pessoas e o projeto não andou. Por quê? Porque, na verdade, a comunidade, ela, de uma certa forma, não era aquilo ali que ela precisava. O que a comunidade precisava? A comunidade precisava era de educação. A comunidade tinha um problema muito sério na área de educação. Então, quando nós começamos a trabalhar com educação, com a comunidade, foi o tiro certeiro. Mas, para isso, a gente teve que, ouvir a comunidade, perguntar para a comunidade. Então, eu acho que essa troca, ela tem que ter. Ela tem que ter essa troca com a comunidade. Então, Josimar, a tua responsabilidade aqui é melhorar a nossa miopia. Porque, assim, a gente como igreja, depois de conviver com o Mauro, eu descobri que eu sou míope. Porque quando a gente convive com uma pessoa que está dentro da comunidade, a gente compara com o que nós temos feito, a gente descobre que nós somos míopes. E você vai corrigir o grau do nosso óculos aí, nos situando para, como ele falou, bater no ponto certo, né? Porque se a gente não enxergar direito, a gente não vai dar uma necessidade que a gente acha que tem, quando não tem. A Verônica fala assim, pastor, a comunidade aqui à terra não precisa de comida. Você vai levar um prato de comida. Existem outras necessidades, porque ela mora também na comunidade, né? Então, o que você acha que a igreja cristã, já que você está um pouco mais de fora, a tua posição é muito importante, né? Porque você está um pouco mais fora, quem é de dentro, né? Já está contaminado com a parte de igreja. O que você acha que a igreja tem que fazer? Qual é o papel da igreja? O que a gente tem que mudar, alinhar, para poder estar atento, estar vendo a necessidade da comunidade? Pastor Márcio, eu estou de fora entre aspas um pouco, né? Porque minha família é cristã, meu pai é pastor, minha mãe é missionária, e eu fui criado dentro da igreja. E antigamente, quando eu era criança, vou só voltar um pouco atrás, eu via que antigamente a igreja era mais presente nas comunidades. Muito mais presente nas comunidades. Coisa que hoje não vejo muito isso. Quando às vezes chega um cristão dentro da comunidade, a pessoa já olha de cara feia. Já quer correr, não quero falar com ninguém. Já acha que quer pegar dinheiro, que quer falar abobrinha. Quer enfiar Jesus por dentro da garganta. Exatamente, é isso aí. Então eu acho que realmente hoje a igreja tem um papel fundamental e pode sim fazer muito pelas comunidades.
até coisas principalmente que até às vezes um órgão público não faça, a igreja possa estar ajudando, entendeu? Como eu sei que dentro da igreja tem muitos profissionais na área de saúde, psicólogos, eu acho que pode estar abraçando muito mais a comunidade, sim. Ok. E em passos práticos, onde a igreja está errando nesse sentido? Quer dizer, como é que a igreja sai do zero, da inércia? Qual seria o primeiro passo? O Mauro falou em sentir a comunidade, conviver com a comunidade, para você sentir o que a comunidade está sentindo. Qual seria, na tua opinião, o primeiro passo de uma igreja sair de uma inércia, de uma igreja que está numa comunidade, mas não está sendo vista pela comunidade e nem a comunidade sendo vista pela igreja, uma cegueira total? Qual seria o primeiro passo que a igreja poderia dar para esse processo de aproximação? Ter mais convivência com a comunidade, ouvir a comunidade, ir porta em porta, conversar com os moradores, ouvir as necessidades da comunidade. Eu acho que esse é o principal foco que a igreja precisava ter mais. Eu queria te fazer uma pergunta. É uma percepção que eu tenho, sim, e aí você me fala se dentro dessa percepção eu estou certo ou não, é uma percepção errada que eu tenho. Você falou uma coisa interessante, você falou que antigamente você percebia que tinha mais igrejas dentro da comunidade. Eu já vi acontecer de igrejas nascerem na comunidade e migrar para o asfalto. Né? Então, assim, a comunidade... exemplo, né, vamos pegar aqui, né? A igreja X, ela começa no pé do morro, no meio do morro, ou lá no cima do morro, aí ela começa a ter uma rentabilidade, começa a entrar, né, um dinheiro maneiro, bastante membros. O que ela faz? Ela deixa a comunidade e ela vem para o asfalto. Eu percebo muito acontecer isso. Você percebe isso também ou não? Muito isso. Muito isso. Até por causa da comodidade, né? As pessoas querem tudo próximo às suas casas. E aqui mesmo na Serrinha, na Patoaninha, já aconteceu diversas igrejas começar dentro da comunidade e progredir, crescer, muitos membros, e descer para o asfalto. Eu, particularmente, eu acho isso errado e não concordo. Eu acho que a igreja começou na comunidade, tem que terminar na comunidade, sim. Até porque, na verdade, eu também penso que a igreja dentro de uma comunidade, ela é uma voz profética, ela é uma voz não apenas profética, mas ela é uma voz de mudança. Verdade. Né? Então, eu não quero entrar nas questões políticas, por favor, vocês sabem que a gente não entra nessas questões políticas, né? Mas eu vejo que a igreja entra onde muitas vezes o Estado não consegue entrar. O Estado, às vezes, tem dificuldade de entrar. E vocês sabem muito bem, que estão assistindo, né, que muitas vezes o Estado se faz presente só com a ponta do fuzil. Né? A gente nem vai dialogar muito isso aí, mas está dentro também. Né? E eu acho que a igreja tem uma capacidade incrível de se fazer presente. Ela já se faz presente dentro das comunidades, que muitas vezes nem o Estado consegue entrar. Né? Eu conheço comunidades hoje altamente violentas que é difícil, né, várias situações acontecer lá dentro, mas a igreja está lá. E existe um respeito também, né, muito respeito, porque... Por causa da convivência. Por causa da convivência, até porque, não apenas da convivência, mas eu acho que a imagem também do cristão na comunidade, né, existe um peso, ainda existe um peso, embora tenha alguns cristãos que fazem umas coisas que não pode fazer, né? Mancha o nome do evangelho, né? Para a gente não pode falar as coisas que estão no ar aqui, né? Mas mancha as coisas, mancha o evangelho, mas ainda assim, né, existe um respeito por parte até do todo o movimento que a comunidade tem, das dinâmicas que as comunidades do Rio de Janeiro têm, que os irmãos sabem muito bem o que eu estou falando, né? Mas existe um respeito. Então, se o cara pergunta, você vai aonde? Eu vou na igreja. Ah, não, desculpa, perdão, pode ir lá, sem problema. Então, existe isso. Então, nós, como igreja, nós precisamos aproveitar isso, porque isso, na verdade, é uma dádiva de Deus. É um privilégio, né? Isso. É um privilégio, porque Jesus Cristo falou que ele não veio julgar, ele veio salvar. Sim. Então, existe o poder legal, né? Os poderes constituídos, as instituições, que vêm para aprender, para atirar, para fazer como você mesmo falou. Mas esse não é o papel da igreja. O papel da igreja não é condenar, mas então, muitas vezes, nós pastores, somos até acusados de conivência com o tráfico. Uhum. Né? Por quê? Porque aquele que está no tráfico, ele também, Deus o ama. Sim.
E o cristão, é prerrogativa do cristão amar de forma incondicional. Então, às vezes, parece que a gente está sendo conivente com o pessoal da ilegalidade, mas não é. Assim como tem o pessoal do tráfico, também tem o pessoal que faz outras coisas, nós amamos a todos. Até porque a maioria deles conhece a palavra de Deus. Eu ia falar exatamente isso. Pois é. Exatamente isso. 99% conhece muito bem a Então palavra vamos lá, Por isso que Josimar. respeita muito. Aí cabe uma pergunta. Vamos lá. O que aconteceu com esse pessoal? Por que esse pessoal que conhece a palavra de Deus, que muitas vezes tem um berço evangélico lá, que viu... Por exemplo, quando foi ou por que, você que é um cara que convive na comunidade, o Mauro também convive, pode falar sobre isso, por que tem um momento ali na adolescência, na pré-adolescência, que toda aquela formação de escola dominical, de pais que oraram, que leram a palavra, tem uma hora que o cara vira. Nós já tivemos casos aqui de crianças que conviveram conosco aqui desde pequenininho, e quando chegou na adolescência... Né? E o interessante é que até hoje me respeitam. Ô, pastor Márcio, tudo bem? Assim, e eu fico assim, poxa, mas não está no lugar que deveria estar. Onde a igreja falhou, Josimar? Você pode ficar... Eu quero que você seja bastante sincero, abra o verbo, não tem problema nenhum, só toma cuidado que está ao vivo. Mas assim, seja bastante sincero em relação... Porque nós estamos aqui para aprender, ok? Bom, quem me conhece sabe que sinceridade é comigo mesmo. Amém. Eu vou falar da minha família. Hoje em dia tinha um irmão chamado Carlos. Junto comigo fomos criados dentro da igreja, né, com meu pai. E, infelizmente, entrou para a vida do crime aqui mesmo na comunidade. Eu vou falar o exemplo pelo meu irmão. Eu acho que, assim, meu irmão frequentava muito a igreja junto comigo, com a minha família, coisa e tal. Só que, às vezes, acontecem certas coisas dentro da igreja, que eu posso falar até por mim também, que eu era evangélico. Aconteceu uma situação comigo dentro da igreja, quando eu era jovem, que me entristeceu muito. E a gente jovem, né? Aquela cabeça meio avoada, a gente não para pensar como é hoje em dia. Então eu me afastei da igreja. A mesma coisa foi com meu irmão. Eu acho que a igreja tem que dar mais ouvido à pessoa. Eu acho que tem certas igrejas que, às vezes, não chegam ao ponto... Estou tentando falar bonito para mim não... É complicado, seja o Josimar, né? seja o Josimar, por favor. Não mascara nada não, cara. Manda ver. Entendeu? Assim, eu acho que a igreja tem que dar aquele conselho, aquele incentivo. Eu já vi situações que tem igreja que discrimina muito a pessoa. Às vezes a pessoa erra, eu acho que a igreja está ali. Se a pessoa errou, o pastor está ali, a igreja está ali para apoiar a pessoa. Não é discriminar. Não, você não pode fazer... Não é assim. Foi o caso que aconteceu com meu irmão, né, que entrou para a vida do crime, infelizmente, porque na época da igreja ele chegou para um determinado pastor que estava começando a usar um tipo de droga, então ele esperava que ia receber um incentivo, uma motivação, e foi a decepção dele. Porque ele começou a experimentar drogas e o pastor chegou com o pé no peito. Ele chegou ao pastor e falou: pastor, eu quero conversar com o senhor. Pode falar. Sim. Estou usando isso. O pastor detonou ele, acabou com a vida dele. Aí então ele viu, então estou perdido. Aonde eu pude buscar refúgio, conselho, me bateram, então, aí foi onde, infelizmente, aconteceu como acontece com muitas pessoas que eu conheço, né? E acontece isso também. Quer dizer, a igreja fez o oposto do que Jesus fez com a mulher que foi flagrada em adultério. Quer dizer, ele aceitou aquela mulher como ela estava, protegeu aquela mulher, e a igreja, às vezes, ela se torna seletiva, né? O cristianismo, por definição, ele não é seletivo, né? Ele é aberto. Sim. Mas aí a religião, né, cara? Porque quando o cristianismo se torna religião, é um problema sério. Aí ele se torna seletivo, né? Cuidado, está passando ali o traficante, cuidado ali é que ele está cheirando. Em vez de ser, vem cá, você que está cheirando, né? Nós temos uma palavra para você. Se entrar por aquela porta num culto, alguém que é dependente químico, tem que ser abraçado, tem que ser amado, fazendo ver que o cristianismo não é preconceituoso. É isso, Mauro? Eu acho assim, eu acho que... Vou tentar até traduzir uma coisa que tu quis falar aí. Eu acho que a igreja, muitas vezes, ela não é acolhedora. Ela não acolhe, né? E aí eu acho que precisamos ter pessoas na igreja que tenha esse perfil de acolhedor. Vamos supor, quem me conhece sabe, o pessoal
fala, né, e eu falo isso, né, eu digo que eu sou pai de muitos filhos, né, eu tenho mais ou menos quase uns 15 filhos, adotado. Filhos e adoto já grande, meninos e meninas que me chamam de pai. E às vezes eu sento com uma menina, eu sento com um menino, eu começo a conversar, e esse menino daqui a pouco mais começa a me chamar de pai também. E a nossa casa lá é um lugar que já teve dormindo 12, 13, 14 jovens lá, final de semana, e eles vão para lá, tá para quê? Muitas vezes, para jogar videogame, para comer pizza. Então nós precisamos dessas famílias acolhedoras. Ontem, eu e minha esposa, nós estávamos sentados, nós participamos de uma reunião de casais, de uma amiga nossa que está lá nos Estados Unidos, e ela trouxe uma palavra muito legal sobre isso. Ela falou que Deus está levantando famílias acolhedoras, famílias que acolhem esse tipo, todo tipo de pessoa, inclusive pessoas que têm, às vezes, um problema com drogadição ou qualquer outro problema que seja. Vou te contar um testemunho para vocês, rapidamente. Eu, na verdade, eu fui acolhido por uma família. E a história, se eu pudesse contar a história, que eu tivesse mais tempo, vocês iam ficar assim, apaixonados pela história, porque eu era um rapaz também viciado. Eu fui viciado em cocaína. E eu brinco que eu não cheirava cocaína, eu comia com farinha. Tanto que eu tenho o nariz defeituoso. Se você apertar o meu nariz, ele não tem cartilagem. Eu estourei a cartilagem de tanto cheirar cocaína. Fumar maconha, então eu comprava de meio quilo para ter em casa, né? E aí, na minha adolescência, eu tive um inimigo. E o inimigo que eu tive era um policial civil. E eu queria matar o cara. Quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, que foi toda uma história que não dá tempo de contar, que eu fui para a igreja, quem eu encontro na igreja? O cara. E o que o cara fez? Ele torceu o nariz? Ele apontou a arma para mim? Não, pelo contrário. Ele me levou para morar na casa dele. Ele te acolheu. Me acolheu. Sabe e tem mais uma. Sabendo que eu queria matar ele uns poucos dias atrás. E ele estava com um filhinho, tinha um filhinho de 4 anos de idade. Que eu tenho uma foto com o filhinho dele. O nome dele, eu vou falar aqui, Silvio Virli, lá de Porto Alegre. Ele sempre ouve nossas lives, tá? Esses dias. E é uma família, hoje ele está aposentado, né? Aposentado. E ele me acolheu. E é tão lindo porque eu chamo a esposa dele, a Morgana, de mãe. Chamo o Silvio de pai. Meus pais na fé. Sim. E vou te falar uma coisa. E não foi fácil, porque muitas vezes eu chegava na casa dele, uma vez eu cheguei na casa dele, chapadão. Chapadão, depois de estar morando na casa dele, chapadão. Sabe o que ele fez comigo? Me abraçou. Sabe o que ele fez comigo? Sentou. Sabe o que ele fez comigo? Orou. Sabe o que ele fez comigo? Me deu comida. E aí aquelas coisas, e tudo tipo assim, eu comecei a pensar, cara, esse cara está dando tudo ao contrário. Eu dou, tipo assim, eu tento fazer as besteiras, ele me retribuiu com amor. E ele me deu dinheiro, pagou meus estudos, fez muita coisa por mim. Então eu aprendi com ele, então nós precisamos de família acolhedora. Famílias que acolhem pessoas, que adotem. Vamos supor, eu tenho um menino. Eu tenho vários meninos, nem dá para nem eu falar um aqui, outro vai ficar bravo. Pô, não falou de mim lá aquele dia, né? Então, tantos meninos, o Diego, o Tiago, e vai embora. Meninos da própria comunidade. Eu tenho uma história de um menino da comunidade que o pai dele, que era do movimento, bateu na minha porta e falou assim: Mauro, eu quero que você fique com meu filho. Fique com meu filho. Traz ele para perto de você. Quer dizer, o próprio cara do movimento, ele não quer isso para o filho dele. Não quer. Porque, às vezes, ele nem sabe por que entrou naquilo. Ele, às vezes, ele entrou e depois fica difícil sair. Ele não sabe nem achar o caminho de saída. Às vezes se torna muito difícil sair, quase que impossível. E quando ele vê um filho crescendo na comunidade e o risco dele se envolver com o movimento, ele não quer isso para o filho. Daí ele chegar para você e pedir para você cuidar, né? É porque sabia que a nossa casa era um lugar de acolhimento. Isso. E aí, só para terminar, e vai entrar uma coisa que você gosta muito, que você fala muito aqui na igreja. E aí, sabe o que esse rapaz fez comigo? Esse policial me discipulou.
Aí, respondendo as perguntas, talvez, até para o nosso irmão, perguntou, o pastor, assim, o que aconteceu nas comunidades que nós vamos evangelizar na boca de fumo? Você pergunta para um menino, é Mateus, o outro é Tiago, o outro é João, o outro é Caleb, o outro é Jeremias, o outro é Neemias. Tudo bíblico, cara. Né? Tanto que nós temos hoje uma cultura, eu já preguei isso aqui, eu falei que hoje o tráfico no Rio de Janeiro tem uma cultura evangélica. Tem o nome de Jesus nas paredes, no muro, não é, né? É uma cultura evangélica. O pessoal com fuzil na mão cantando entra na minha casa. O cara está com fuzil na mão, mas com adesivo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque é uma cultura evangélica. Nós temos uma cultura evangélica. Tem o evangelho dentro deles, é cultural. É cultura evangélica dentro da comunidade. O que faltou para nessas igrejas foi algo que nós deixamos e erramos, e que é bíblico. Sabe o que é? Ide pregar o evangelho. E aí depois lá em Mateus 26, se eu não me engano, se eu falar 28, perdão, obrigado, 28, e fazer discípulo, ou seja, nós não discipulamos. Então, vocês concordam quando eu afirmo que, quando você fala que o pessoal do movimento que pega um fuzil, pega uma arma, ele tem a cultura cristã dentro dele, mas ele faz uma separação entre o Cristo e a igreja? Quer dizer, ele sabe quem é Jesus, mas ele não sente que a igreja é Jesus. Ele sente acolhido por Jesus. Por exemplo, se eu fizer uma oração aqui agora, Deus vai me ouvir. Por exemplo, eu vou sair, então você vai ver o cara no movimento saindo de casa, mãe, ora por mim, porque eu não sei se eu vou voltar. O cara sabe que está numa parada errada, mas ele pede a proteção de Deus. Mas se ele chegar numa igreja, ele não tem essa mesma sensação de que aquele lugar é tão protetor quanto Jesus. Mas, pastor, eu vou falar com você, assim, é porque, na verdade, essa temática, ela é muito mais complicada do que a gente imagina. Muito mais complicada. Principalmente falando nesse assunto que eu não quero muito entrar, que é a questão do movimento. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha para o menino e fala assim, aquele menino lá está no movimento porque quer. Não é assim. Não é assim. Por quê? E se você vai concordar comigo. Mas pode falar, tá? Muitas vezes, eu já cansei de ver isso. Muitas vezes o menino ou jovem sai da comunidade para procurar serviço com o seu currículo embaixo do braço. E aí chega na empresa, o cara olha o currículo, embaixo no rodapé lá, qual o nome do lugar que ele mora? Serrinha. Qual é o lugar que ele mora? Complexo do Alemão. Qual que é o lugar que ele mora? Parada de Lucas. Qual é o lugar que ele mora? Vigário Geral. Aí tem outro camarada que tem o mesmo currículo que ele, mas o cara mora na Tijuca. Fala para mim qual que a empresa vai chamar. Não acontece isso? Diariamente. Que muitas vezes aqui na comunidade, principalmente, aconteceu muito isso. Muitas vezes o pessoal não coloca o endereço da comunidade. Sim. Bota no vizinho. Coloca do tio que mora na Zona Sul, que mora no asfalto, é verdade. Então, é muito mais complicado. A temática aqui os próprios cristãos, quando são convidados por uma igreja que é na comunidade, eles pensam duas vezes. Não, lá eu não vou, não. Não tem um lugar mais seguro, mais tranquilo, que tem estacionamento. É lá quando nós compramos o terreno aqui, né? E foi um lugar que Deus nos mostrou na época. Aí o irmão falou assim, pastor, mas é na favela. Eu falei, cara, é o lugar que a gente tem que estar, cara. É o lugar onde Deus está nos mandando. Né? Fala aí, cara. Aqui é a Zona Sul da favela. A gente tem também lá, Zona Sul. Zona Sul da favela, meu Pastor Deus. Márcio, eu já estive numa situação, numa comunidade, que eu não vou citar o nome, que é bem interessante como você estava falando. Que todo dia, meio-dia, chega uma pastora, num determinado local, pega aqueles, né, a transmissão deles, né, aquele rádio deles, e faz uma oração todo dia, meio-dia. Todos os dias, meio-dia. Se ela não for meio-dia, eles ficam doidos, ficam loucos. Ficou louco. Ela faz uma oração no radinho. No radinho. Rapaz, interessante. Para todo mundo. Todo mundo vai acompanhar a oração pelo radinho. Todo mundo fica ali, peraí, pastora, meio-dia. Porque, na verdade, nós temos uma cultura evangélica. É isso aí. Nós temos uma cultura evangélica. Está ali. E eles entendem a importância da oração. Sim. Agora, o que eu falo, né? Eu não sou polícia. Eu não sou juiz, eu não sou lei. Eu sou pastor, então eu posso fazer isso. Agora, impedir que um pastor, um cristão, ore e abençoe aquele que está no movimento, não pode. Agora, se eu quisesse prender, eu seria polícia.
Mas eu não fui chamado para prender, eu fui chamado para abençoar. Então, por isso eu sou um pastor. E ninguém pode impedir um pastor de orar por essa galera aí que precisa de oração. Né, então, cara? assim, a gente aqui não está defendendo, também não está atacando. Exatamente, né? não é. Nós não estamos aqui ninguém está defendendo a ilegalidade, ninguém está defendendo... Ninguém está atacando também. Né, nós, como cristãos, defendemos o indivíduo. Sim, com certeza. A vida. Qualquer um, a vida. É um ser humano. Nós defendemos a vida. Isso, é um ser humano. Independente de quem é. Se é o policial ou se é o menino que está na ilegalidade. Porque o policial também, ele está muitas vezes entrando numa comunidade, expondo sua vida em risco por ordem. Verdade. Sim. Às vezes você tem um pessoal do movimento que é cristão, o policial que é cristão, e um tem que... E até, na verdade, assim, todos os segmentos, só para a gente, né, partir para a nossa temática mesmo, que é a igreja com a comunidade, né? Mas em todos os segmentos nós temos o policial bom e nós temos o policial... Perdão, nós temos pessoas boas e pessoas más. Tem o pastor bom e tem o pastor ruim. Exatamente, todo tem segmento. Tem o cara do motorista do ônibus bom e tem o cara do motorista do ônibus ruim. Tem um policial bom e tem o policial ruim. Eu, na verdade, fui abençoado pelo um policial que, na verdade... Era um bom policial. Ele refletia Deus através da sua profissão. Ele era um cara justo. Ele não se envolvia com nada parada errada. Ele é um cara muito reto, tanto que se aposentou, teve honras e tal. Um cara muito retinho, muito certo, entendeu? E a vida dele, o ministério dele foi marcado por quando ele pegava esses meninos, muitas vezes na delegacia, ele pregava o evangelho e muitos deles se converteram. Né? Então, ele era um homem de Deus na sua função. Ele era um homem de Deus na sua função como policial. Josimar, então você crê que a igreja precisa subir a comunidade, conversar com os moradores, pode fazer um censo, analisar as dificuldades, chamar pessoas para cá para conversar. Podemos oferecer, por exemplo, o espaço físico para chamar representantes da comunidade, para poder fazer um fórum, ouvir, e aí incluir a igreja nesse projeto, né? Dentro dessa situação. Acolher de fato a comunidade, ouvir a comunidade. Isso que a igreja realmente precisa ter mais com as comunidades. Amém. Glória a Deus. Fala aí, cara. Eu acho também, deixa eu falar então Não, aqui. Eu acho também, vontade. na verdade, Josimar, que nós, como cristão, nós precisamos tirar um pouco da nossa religiosidade. Às vezes eu vejo que nós não conseguimos nos aproximar mais da comunidade, né? Porque às vezes eu acho que a gente é muito religioso, né? Então a gente tem, vamos supor, por isso que eu falei assim, eu me chamo de Mauro. Eu gosto. Quem me conhece aqui sabe, né? Que sabe, aqui no Rio sabe. Eu não gosto que me chame nada além de Mauro. Meu nome é Mauro. Então, eu gosto, sabe? Eu sou um cara assim, ó. Eu gosto de comer pão com mortandela sentado na comunidade com os meninos jogando bola na rua. Os meninos vão lá para minha casa para conversar e para jogar videogame comigo. Então, na verdade, eu acho que nós precisamos também, né, viver quem nós somos, porque às vezes eu vejo assim que parece que tem alguns irmãos que são cristãos, que parece que na igreja ele é um cara, e parece que, sei lá, que bota uma coisa... bipolar. O cara é bipolar, mano, o cara é bipolar. Eu vou contar um testemunho rápido para você. Eu conheci um menino na comunidade, um cara na comunidade. Pensa num cara bom. Pensa num cara gente boa. O cara tocava, né? Ele tocava cavaquinho, o cara e quando eu ia comprar Coca-Cola, ele estava lá tomando cerveja com um monte da comunidade, a galera da comunidade, lá e o pagode rolando, né? E tal. E aí umas vezes eu chegava e ele falava, toca aí. Só o poder de ele. Lá vem o Mauro com essas músicas evangélicas. Não, toca aí, pô, toca aí. E aí o cara, pensa num cara gente boa. Se converteu. O que aconteceu? O cara virou chato. Eu perguntei para ele, cadê o cavaquinho? Não, agora sou evangélico, agora não toco mais. Agora eu sou santo. Agora eu sou santo. Então, na verdade, eu acho, assim, com todo o carinho que eu falo, às vezes, cara, alguns segmentos, claro que não é todas as igrejas, né, mas algumas igrejas querem tirar a tua identidade. Você não pode, você tem pecado, você tem o teu dread aí, você não pode ir na igreja, não. Então, e na verdade não é isso, cara. Seja com dread, seja sem dread. A igreja passa a ser conhecida por aquilo que ela não pode fazer, né? Eu tenho uma igreja de um amigo meu lá no sul, que eu acho muito legal o slogan dele. Eu sou apaixonado, o Ezoel. Se você vê essa live aqui, o Ezoel é tremendo, cara. Sabe qual é o slogan da igreja do cara? Um lugar perfeito
para pessoas imperfeitas. É isso aí. A igreja é um lugar perfeito para pessoas imperfeitas que somos nós. Jesus Cristo veio para os doentes, né? Eu penso assim, ó, se Deus se Deus não quer que você use o dread, é Ele que vai ter que falar com você. É pessoal. É Ele que vai falar com você, não é eu. Não me cabe a mim falar para você o que você deve e o que você não deve usar. Tanto que quando eu me converti, eu gostava muito de fumar um baseado, né? E eu fui para a igreja, e essa igreja, e uma das coisas que mais me chamou a atenção é que eu falei para o pastor assim na igreja: pastor, eu gosto de fumar um beck, eu gosto de fumar maconha. Não, mas eu quero que você vá assim mesmo, pode fumar. Mas a tua igreja pode fumar? Pode. Pode mesmo? Pode. Ah, então eu vou. Ele não falou que não podia. Aí o que aconteceu? Eu fui, cara, para o culto de jovem, chapado, com os olhos vermelhos, que era uma bola de fogo. E eu estava lá, e eu me lembro as músicas, né, daquela época e tal. E eu comecei a ouvir as músicas, eu e um amigo meu. Sabe o que aconteceu semana seguinte? Eu falei para meu amigo meu: cara, que maneiro, mano. Eu quero ir de novo lá. Mas fala o seguinte: semana que vem eu não vou chapado, não. Vamos fumar depois que a gente for pro culto. Aí o que aconteceu? Eu fui uns 2, 3 vezes no culto. O que eu falei pro cara? Eu falei assim: pô, cara, te falar, eu estou me sentindo mal com esse baseado aqui no bolso. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar escondido. Quando a gente sair do culto, a gente vai lá e pega. Resumindo, começou um processo. Aí depois eu falei para ele: é Deus. Porque, na verdade, quem convence o homem do pecado não é ninguém, não é o ser humano. Quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito do Senhor. Por isso, então, que quando a igreja entra com regras e costumes, né? Por exemplo, teve uma vez que, quando eu cheguei aqui, eu tive uma dificuldade nesse aspecto de costumes, porque chegou uma família para a nossa igreja e ele veio de uma outra denominação. E a mãe dele me abordou na calçada e falou: pastor, a sua igreja não é uma igreja séria. Eu falei: por quê, minha irmã? Não, porque pode usar bermuda. Ela perguntou assim: qual é a doutrina da sua igreja? Eu falei: doutrina? Que está na Bíblia. A doutrina é bíblica. Ela falou assim: não, mas qual é a doutrina? Doutrina, pode cortar o cabelo, pode usar, mas isso não é doutrina, minha irmã, isso é costume. Porque na sua igreja o meu filho usa bermuda. Eu falei: mas isso é um costume. Não tem nada a ver com Cristo. Cristo é outra história. Não adianta você botar uma bermuda, não usar bermuda e ter o coração sujo. O caráter não tem nada a ver com o que você usa. Então, existe uma cultura onde aquilo que você veste, o cabelo que você tem, a maneira que você... aquilo vai determinar o que é o teu cristianismo e não o teu caráter. Sim. O que tem a ver um cabelo, uma roupa... Né? Então, realmente, né, você chega na igreja, o cara está lá, aqueles 24 anciãos lá no altar, com aquelas cadeiras vermelhas, e como está distante dele, né? Mas aquele cara lá, ele não usa a mesma roupa que eu uso, não tem a mesma linguagem que eu tenho, parece que é um cara que vai levitar a qualquer momento. Quer dizer, se eu for falar com um cara, eu posso ser consumido de tanta santidade, né? Então distancia, né, o clero, né, a igreja passa a ter um clero igual a igreja católica. Vem o clero e o lacaio lá, o cara que... Né? Eu cheguei a pegar missa em latim. Lá em Itacuruçá, eu com a minha avó, o padre rezava isso em latim, você não entendia nada, cara. E tinha que falar amém. Dominus, cânticos, não sei quem, amém. Eu falei: vó, o que o cara falou lá? Eu também não sei não, mas tem que falar amém. Mas hoje o evangelho não está distante não, cara. O evangelho, o cara fala um montão de coisa aqui, de profundidade, e o visitante fica assim: o cara está falando ali, né? Mas não importa, fala amém. Então, eu acho que tem que, a liderança principalmente, viu, Josimar, tem que descer do pedestal e tem que identificar com a comunidade. Então, essa identificação, a pessoa que passa ali na calçada, que o morador... ele tem que encontrar com o pastor e tem que entender que o pastor é um par dele, é uma pessoa que tem os mesmos problemas, fraquezas, que é um pecador como outro qualquer, que se bobear vai cair. Não tem super-homem. Um amigo, né? É um amigo que pode, se identifica. Isso aí, uma vez eu presenciei o fato, eu fui num jogo de futebol. Chegou lá com os amigos, tal, pereré pão duro. Daqui a pouco veio o pastor e mais 5 obreiros junto com eles. Tudo shortinho, chinelinho. Aí os garotinhos, lá o pastor, tá apertadinho, hein? Ele tô apertadinho, vou aí jogar bola com vocês. O pastor virou para eles e falou assim, eram 10 pessoas que estavam jogando bola. Falou assim: vamos fazer uma aposta? Vim aqui eu e meus obreiros jogar bola com vocês. Se a gente ganhar... É legal, cara.
Se a gente ganhar, vocês vão para a igreja conosco. Se a gente perder, eu vou para o baile funk com vocês. Olha só. Eu olhei pro pastor, falei, meu Deus, o pastor tá ficando... Passou doido tipo esse, assim, tudo coroa, os garotos, tudo molecão. Eu falei, o pastor vai pro baile funk. Eu já pensando, vai pro baile funk. Pastor, tudo coroa, pô, tudo enferrujado. Tudo novinho. Eu falei, vai tomar e vai pro baile funk. Aí começou a jogar a bola. A igreja ganhou. Foi de 5-2. Esses 10 jovens foram para a igreja, num culto domingo. O jogo foi numa sexta-feira. Domingo, o pastor foi até a casa deles, pegou eles, levaram para a igreja. De 10 jovens, 6 aceitaram Jesus e estão até hoje. Estão até hoje. Meus amigos, até hoje. É essa coisa, cara, que a igreja não tira a identidade de quem eu sou. É isso aí, verdade. E eu vejo muitas vezes, né? Claro que não é todas, pelo amor de Deus, não é todas, tá? Mas muitas vezes eu vejo que, me perdoa pela essa frase, tá? Mas a igreja muitas vezes deforma o cara. O cara entra de uma forma, deforma o cara. Então, na verdade, o cara era gente boa, o cara deixa de ser sangue bom, o cara se relacionava com um jogo de futebol, agora não pode porque é pecado, entendeu? Então, assim, é claro que tem coisas que a gente, como cristão, e não se identifica mais com a comunidade que ele vive. Não se identifica mais. Isso é um erro, né, irmão? Isso é um erro. Muitas das vezes até com a própria família. Com a Às própria vezes tem um família. aniversário de um Não sobrinho. não pode, não. Não vai porque tem cerveja. Não, exatamente. Tem cerveja, mas você está ali prestigiando. Não pode ir na igreja católica porque... Pois é. Batismo, adoração a Maria. Não pode. Adoração a Maria. Eu vou, meu irmão. Cara, eu tomo café com o padre. Não, e outra coisa, nessa visão de nos unirmos em prol de uma cidade, em prol de um povo, esse negócio dessas divisões doutrinárias entre católicos e evangélicos está caindo, cara. Sim. Porque nós temos um objetivo comum e depois a gente tem que deixar para pensar nessas coisas depois que outras coisas tiverem resolvido. Eu não vou ficar pensando em Maria. Eu vou ficar pensando que tem um montão de gente morrendo no tráfico, tem um montão de gente doente, tem um montão de gente que... Aí vamos nos unir. Aí depois, quando tiver resolvido, aí vamos sentar para conversar sobre Maria. Aí entra as questões teológicas. Mas o problema não é teológico, né? Quer dizer, a gente tem que se unir. Já tem muito pastor. Outro dia eu vi no YouTube um pastor foi chamado para pregar na igreja católica. Sim. Sobre discipulado. E o padre foi chamado depois para ministrar na igreja evangélica. Eu gosto demais de conversar com o padre. Mas por que os evangélicos saíram dos católicos? O cara saca muito de Bíblia. História bíblica. Eles são preparados em cima de teologia, né? Então a igreja não pode. Quem está lá fora, quem não é de dentro da igreja, não vê católico, protestante, evangélico. Ele vê o quê? Cristianismo. O cristianismo ele tem que prevalecer sobre as diferenças doutrinárias, teológicas, ideológicas, essas coisas. O cristianismo ele tem que prevalecer. E vai ser muito bom se todo o pessoal que defende uma fé cristã se unir em torno da necessidade de uma comunidade. Não é verdade, Mauro? Com certeza. Uma vez, eu acho que a intolerância religiosa é das piores estupidez humana que existe. Já que a gente está falando sobre essas questões religiosas, né? Então, existem outras estupidez também, né? Eu tive um problema. Se vocês perguntarem para mim qual um dos maiores problemas que eu tive dentro das comunidades do Rio de Janeiro, principalmente comunidades do Rio de Janeiro, muitas vezes foi com os cristãos. Muitas vezes foi com os cristãos. Por quê? Porque, na verdade, a gente trabalhava com a comunidade, com todo mundo na comunidade, e quem mais falava mal da gente era o próprio cristão. Por quê? Porque a gente sentava com os meninos do movimento para tomar Coca-Cola e falava Sentava com os impuros. Né? E uma vez, teve um vendaval que aconteceu na comunidade, tinha um terreiro de um cara lá, as telhas voou tudo. Eu, na verdade, fui lá junto com a galera para nós pintarmos, nós botarmos a telha em cima do terreiro do cara e não falamos nada de Deus, não quisemos orar, ungir, não falamos nada. E sabe o que aconteceu? O cara quis porque quis que eu falasse por que eu tinha feito isso. Eu falei, por quê? Porque sim. Não, mas você não pode fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Não, porque você é crente. Você não pode fazer isso. Mas quem disse que eu não posso fazer isso? Né? E aí eu falei uma coisa para ele que eu sempre falo. Jesus não nos ama pelo que nós fizemos. Jesus nos ama pelo que nós somos. Deus nos ama pelo que nós somos. Isso eu acho que nós temos que aprender.
Eu tenho que aprender mais sobre isso. Eu tenho que olhar que antes de qualquer placa que a pessoa tenha, é um ser humano que está ali. E o ser humano, ele tem que ser respeitado de qualquer maneira. Não importa que atitude ele tenha, não importa o que ele seja, o que ele decida fazer, se ele é católico, espírita, evangélico, se ele segue uma linha assim, um assado, ele é um ser humano que está ali. Ele é um ser humano, e por ser um ser humano, ele é amado por Deus. E nós não temos o direito de fazer diferente de Deus. Se Deus abraça, se Deus acolhe, nós temos que acolher. Eu acho que essa questão que nós levantamos aqui das pessoas que são discriminadas pela sociedade, não se levantarem contra a igreja, é porque a igreja acolhe. Por exemplo, se uma pessoa que está no erro procurar um pastor, procurar um cristão para buscar uma oração, um conselho, nós não vamos falar, não posso misturar com você. Então, como o primeiro princípio é aceitar, é acolher, por isso que eles gostam. Porque eles sabem que ninguém vai olhar primeiro o erro, vai olhar primeiro a pessoa. Ah, mas o cara ali está... Olha, mas é uma pessoa. Por que eu não posso orar? Por que eu não posso conversar? Por que eu não posso aconselhar? Eu não vou incentivar, eu não vou ser conivente, como você falou, eu não vou endossar, eu não vou apoiar, eu vou assistir, dar uma assistência espiritual, orar, abraçar, porque ninguém vai mudar. Mauro, ninguém muda se primeiro não for aceito como é. Concordo. Como é que a gente faz, Josimar, para fazer essa comunidade, a igreja aceitar as pessoas como são? Quer dizer, fala mais sobre isso, Josimar. Eu quero aprender, cara. Eu vou te perturbar, cara, porque eu quero ser teu amigo, cara. A gente está junto no mesmo lugar e a gente é muito distante. Eu acho que a gente tem que estar mais junto aí para ouvir mais essa comunidade, porque na minha posição de pastor, cara, eu preciso fazer mais do que eu tenho feito. Permite falar só uma observação para antes de você... quero fazer uma pergunta para você, mas sinta muita vontade de responder essa pergunta. Hoje você está em alguma igreja? Sim. Está em alguma igreja? Sim. Tá. Porque eu achei que você não estaria, né? Achei que você não estava. Por quê? Porque, na verdade, o próprio fato de nós estarmos essa roda de conversa, chamando um líder, porque ele é um líder comunitário, é um líder comunitário aqui, eu acho que isso já é um grande avanço para a igreja, principalmente a Comad, né? É um passo que a Comad está dando para se relacionar com a comunidade, porque ele é a voz da comunidade. Ele é a voz da comunidade. Se eu como pastor, quero apresentar a igreja local, com toda a estrutura que ela tem, espaço físico, cristãos que possam aconselhar, discipulado, acolhimento, tudo que você falou, eu preciso saber quem são as pessoas que mostrem o caminho, né? Então, o Josimar é a primeira pessoa que tem que conversar, porque ele sabe, ele tem loco lá, ele sabe os problemas, então, sim, é uma pessoa importante. Inclusive, tem o meu sobrenome, Viana. Eu sou Márcio Viana. Agora, eu vejo a Vitória com Viana com 2 N's. E você Viana com ele. Ah, é? Mentira, Vitória. Então, tá brincando. Não é com 2 N's, não? Ah, Vitória, você me enganou, Vitória. Puxa vida. Mas nós já temos essa identidade. Nós temos o mesmo sobrenome, né? Até falei com minha esposa, será que meu pai andou pulando cerca por aí? Não, né? Tô brincando. Tô brincando. Mas, amém. Então é isso. A gente precisa ter essa... Por exemplo, hoje você está aqui, eu não sei qual é a imagem que você tinha de mim ou da igreja, mas eu espero que eu esteja dando um primeiro passo de desconstruir qualquer tipo de preconceito ou de que existe uma barreira. As portas estão abertas, meu irmão. A gente tem que se entender, porque existe um povo que precisa desse cristianismo autêntico, não de religião, né? Eu falo que quando a santidade é pecado, né? A santidade é pecado quando ela é farisaica, quando ela afasta você do povo. Jesus veio quebrar isso, né? Ele quebrou esse paradigma. Pastor Márcio, eu acho que as igrejas têm que ser mais unidas. Hoje em dia eu vejo também que as igrejas, cada um para o seu lado. Eu falo claramente isso que eu vejo aqui na minha comunidade, isso é claro que eu vejo. Não tem aquela união, é cada um para o seu lado. Se tem um evento na igreja ali, não vou lá não. Por que eu não vou? Não, porque... Não vou. Não é da minha linha. Mas não é o mesmo Deus, não é a mesma igreja. Acontece muito isso. Eu acho que, e isso as pessoas observam muito.
E a comunidade também observa muito isso. Que vê. Na comunidade é o comentário, quando acontecem essas coisas. Ué, mas pastor não fala com a pastora, mas fulano não fala com fulano, e é da mesma igreja, e prega o mesmo evangelho. Acontece muito na igreja e as pessoas observam muito isso. Talvez fosse uma boa ideia oferecer o espaço físico aqui aos pastores da região para nós começarmos a fazer um café. Ótima. Para começarmos a ouvir os pastores, né? A orar uns pelos outros. Mas já vou te avisar, viu? Hã? Já vou te avisar uma coisa. Pode falar. Vai ser pedreira. Mas toda unidade é pedreira. Por que eu falo pedreira? Pode falar. Porque eu concordo plenamente com ele. Rapaz, juntar pastores é difícil, meu irmão. Sabe que tem 2 tipos de pastores, né? Prepara o café, hein? Tem um pastor pitbull e tem um pastor poodle, né? O pastor pitbull é aquele que é intocável. O cara não consegue tocar nele, né? Então ele não consegue ser tocado e ele não consegue estar no meio dos outros. Eles brigam um com o outro. E tem o pastor poodle, é que ele vira lata, que se dá com todo mundo. Então, quer dizer, também não tem identidade nenhuma. Acho que nós temos que ser o pastor vira lata mesmo, aquele que se dá com todo mundo. Sim. Porque é feio, cara, é feio. Mas alguém tem que tomar a iniciativa de começar... Eu te ajudo, vamos lá, eu te ajudo. Então, o Josimar está no mudou o jogo. Ir de casa em casa para ouvir as pessoas, convidar pessoas chaves da comunidade, independente de religião, para vir aqui fazermos um café você, uma pessoa pode fazer essa ponte, fazer um café da manhã, a igreja pode oferecer esse café, vamos ouvir o que os líderes comunitários, a presença dos moradores, de cada área, e qual é o maior problema, o que pode ser feito, fazer uma ponte para as autoridades políticas e instituições, né? Quer dizer, dar um relatório para os poderes políticos, nós aqui fizemos um fórum e recebemos aqui, ser um porta-voz. Um porta-voz, sem entrar na área política, não é nossa função, mas fazer uma ponte, já que nós estamos na comunidade, né? Convidar os pastores, né? Agora, pode ser que não venham todos, porque como existe também aquele pastor ressabiado, né, cara? Não é nem pitbull, nem poodle, mas aquele que fica observando. Não, deixa eu ver, deixa aí um na frente primeiro. Aí, então, como é que foi aquele café? Mas, teve lá... Foi o pastor quis botar a doutrina dele lá em primeiro lugar, porque tem muito café da manhã que o cara convida para a tua igreja, mas não é para fazer uma unidade, é para tentar fazer valer a visão dele. Eu já participei ou algo político, né? Eu já tive muita decepção nesse aspecto, sabe, cara? Eu sou convidado para ir um café de pastor, chego lá, em vez de a gente falar sobre unidade, o cara vai querer, não, minha visão é essa, vocês têm que entrar nessa visão. Peraí, não é para isso. Mas eu acho que nós começarmos a orar por Madureira, nós temos muito alvo de oração. A oração é comum aos pastores, né, cara? As igrejas, todos os pastores oram. Todas as igrejas oram, tem intercessores. Ou pelo menos deveria, né? Deveria. Mas, por exemplo, tem a Simone. A Simone é minha amiga aqui no Face. Eu curto todas as postagens dela. Você sabe quem é a Simone? Ela parece que é líder de uma igreja, é uma missionária, não sei. Mas, cara, eu tenho certeza que ela viria. O teu pai viria, cara. Claro. Então, quer dizer, dá para começar com meia dúzia. E se a gente começar a mover, daqui a pouco vai vir mais um. E a coisa começa a ficar boa. Quem sabe a gente inicia um movimento de unidade das igrejas. Porque, cara, sabe o que acontece, Josimar? Quando se trata de território, cara, né? Você fala assim, a comunidade, a igreja, uma igreja, por mais poderosa que ela seja, tenha poder aquisitivo, ou tenha influência, ou seja bem localizada, ou tenha espaço físico, ela sozinha não faz, ela não conquista território. Porque território é questão de reino. E reino só a unidade, Mauro. Tem que haver unidade. Senão a gente não conquista espiritualmente um local. Entendeu? O que o Josimar falou é perfeito. A população tem que ver a igreja como uma coisa só. E vou dizer mais, hein? Vou convidar o padre da São Brás aqui para vir, para dar uma palavra. Até porque, na verdade... Até porque, na verdade, quem luta por território é o tráfico, né? Nós não, né? Então, cara... Nós precisamos lutar, na verdade, para a unidade. Unidade, porque a nossa função é espiritual. Então, quer dizer, por que não pode trazer o padre? Padre, vamos lá, qual é a sua experiência? O que o senhor tem a dizer? Né? Ele não vai mandar todo mundo adorar Maria. Quer dizer, não é a prerrogativa da reunião. Ele sabe disso. Acho que está na hora de aparecer cristãos maduros, líderes maduros. Eu não posso chegar lá e criticar. Eu não posso chegar, o padre me convida para um café de líderes, vou lá, pastor, só pode falar, vocês são idólatras, adoram a imagem. Eu não posso falar isso. Isso é outro assunto. Isso é um respeito. Isso é um outro assunto.
Por que eu não posso estar ao lado de líderes religiosos? Por exemplo, está lá o pastor, o padre, um líder espírita. Não é a nossa linha, mas tem um objetivo comum, a comunidade. Então eu tenho que me despir. Jesus não almoçou com as prostitutas, não jantou lá no meio. E lá. até porque, na verdade, assim a gente consegue ouvir a comunidade, né? Pois é, cara. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Se relacionar. Tem uma palavra muito boa, que eu acho muito interessante, que o apóstolo Paulo vai falar. E aí quem puder, aí na live, aí, a procurar, por gentileza, e coloca lá, que fala assim, que os discípulos iam caindo na graça do povo. Isso. Está lá em Atos dos Apóstolos. Na graça do povo. Então, o que nós precisamos, na verdade, é isso, é simpatia, graça e simpatia. Então, outras palavras, a Bíblia fala que os discípulos iam ganhando na simpatia do povo, com a sua simplicidade, com o seu jeito, eles iam ganhando na simpatia com o povo. O que nós, como cristão e como igreja, nós precisamos é cair na graça, nessa simpatia com a comunidade. E a palavra de Deus, nesse mesmo texto de Atos 2, diz que Deus acrescentava à igreja os que... Quer dizer, o crescimento passa a ser uma consequência. Sim. Mesma coisa que eles buscavam. Não, eles tinham um modo de vida. Sim. E esse modo de vida atraiu a população. As pessoas queriam essa... Tanto que Pedro pega para os judeus, eu preguei sobre isso domingo passado, e ele fala assim, vocês crucificaram Jesus. E aí o povo pergunta, o que a gente vai fazer agora? Aí fala, então arrependei-vos. Então eles perguntam o que tinham que fazer, não era uma coisa imposta, né? Porque hoje em dia o cara... que eu falo aqui na igreja, você faz um apelo para conversão, fica alguém lá, vai lá na frente, cara, você tem que ir lá na frente, não vai para o inferno, vai lá na frente, senão você vai ser atropelado por um caminhão aí na rua. Quer dizer, a pessoa muitas vezes vem aqui, mas ela não é uma coisa espontânea dela, ela vem à frente porque alguém ameaçou. E afeta até o psicológico da pessoa. Pois é, não é verdade? Eu acho que a gente tem que botar a igreja no circuito da comunidade. A igreja tem que ser um aliado do Estado, dos poderes que querem fazer coisas boas, sem a questão ideológica. Então, para você agir bem, você tem que montar uma ONG, a igreja tem que ser uma ONG. Não. Peraí, isso aí é uma outra história. A gente quer saber, sem deixar a nossa identidade, como que a gente pode colaborar para o benefício da comunidade. E, Josimar, você pode crer que nós vamos estreitar nosso relacionamento aí, cara. E nisso que você sugeriu aí, eu vou estar falando contigo, olha só, vai ter um café, vamos mobilizar aí. Tem o contato de todos os pastores. Então, vamos trabalhar, pastores, vamos embora. Olha aí, tá vendo? É por aí, cara, por aí. Então, aqui, tem uma pergunta aqui da Eliana Filgueiras, é uma moradora da comunidade. Existe preconceito das pessoas da comunidade em relação à igreja? Como é que a igreja é vista pela comunidade? Eu acho que o Josimar já respondeu isso, né? Quer repetir essa resposta, Josimar? Como é que a comunidade, como é que a igreja é vista pela comunidade? Como um grupo de cada um para o seu lado? Como eu acabei de falar. Muitas das vezes sim, né? Como já havia dito, tem essa visibilidade negativa de não ter essa união, né, das igrejas, de cada um para o seu lado. Isso é muito ruim. E, como eu falei, 99% da comunidade tem essa visão, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo também que a igreja ela tem uma visibilidade também de socorro. Sim, sim. Que quando alguma coisa acontece, de alguma coisa... Te dar um exemplo. Lá na nossa comunidade, nesses tempos, está muito brabo. Né? Está tendo muita operação, muito tiro, né, e tal. E o que acontece? A comunidade, né, que muitas vezes não é cristã, os meninos até passam e falam para a igreja, ora pela gente, ora pela gente. É verdade, né? sim. Quando também falta um gás, quando falta alguma coisa na comunidade, é na igreja ou na casa dos acolhedores, né, que representa a igreja também na comunidade, que muitas vezes as pessoas da comunidade vai. Exemplo, na minha casa. Na minha casa, meu Deus, lá em casa é interessante, né? Todo mundo bate lá em casa. Aí, esse dia eu bati um rapaz lá e eu perguntei, mas quem é que mandou você vir? Não, porque eu bati na casa de uma senhora lá. E ela falou, não, bate na casa daquele rapaz, que aquele rapaz vai te ajudar. Ele é da igreja, ele vai te ajudar. Né? Ele estava precisando de um gás, ele morava na comunidade. Então, ao mesmo tempo, né, que a gente tem a comunidade tem essa visão, sim, em relação de nós, de muitas vezes nós sermos ausentes
nesse relacionamento diário com a comunidade, também, ao mesmo tempo, a igreja é um lugar onde é um lugar de socorro, né? Que é um socorro da oração, um socorro de uma ajuda, e também tem, acho que, esse contraponto aí. Eu não estou defendendo a igreja aqui, mas que tem esse contraponto também aí. Sim, ok. Quando essa ideia de que é passada, né, que quando um pastor ou uma igreja se aproxima da comunidade com todos os seus problemas, ele vai perder a sua identidade. Como é que a gente chega nesse equilíbrio? Por exemplo, o nosso sentido aqui é espiritual, salvação, e Jesus e tal, mas nós estamos envolvendo com os problemas sociais. Mas cuidado, pastor, se você se envolver com esses problemas aí, você vai perder a sua visão espiritual da igreja. Você vai ser uma igreja aí sem substância, vai ser aguada, porque você não vai ter aquela identidade de uma igreja espiritual. Qual o conselho que vocês dariam para um pastor que está querendo se envolver mais com os problemas da comunidade, mas tem medo de que perca a sua identidade espiritual? Por exemplo, aqui a gente não tem nem placa nessa igreja, né? As pessoas pensam que é uma igreja, a gente não tem nem placa, mas assim, porque o modus operandi, quer dizer, a gente é uma igreja, até a gente está reclamando que tem que botar, porque as pessoas estão procurando a igreja, não vê, né? Mas como é que o pastor, por exemplo, ele pode ficar seguro de que entrando no social, ele não vai perder sua identidade espiritual? Silêncio? Bom, eu acho que o pastor, não só o pastor como a igreja, tem que ser assim. Uma vez eu estava conversando com um pastor sobre isso também. Tem que ser mais dinâmico, né, na comunidade. Não é que vai perder a essência do evangelho. Sim. É igual essa história que eu contei do pastor que chegou lá no futebol, sim. Todo espontâneo, todo brincalhão. Tentou se turmar naquele convívio, até um certo limite, claro, sim. Naqueles jovens. E o que aconteceu? Ganhou almas para Jesus. Você enxergou esse limite nos pastores? Quer dizer, você o tempo todo sabia que aquilo ali, os pastores estavam fazendo uma aproximação. Sim, eles não estavam... Foi notório. Eles não... Então, isso é importante. Eles não estavam depreciando o comportamento cristão, jogando uma bola de shortinho apertadinho. Mas eles estavam se identificando ali, né? Então, quer dizer, os líderes descendo do pedestal, mas mantendo... Sim. É porque, na verdade, muitas pessoas, eles confundem essa questão de respeito, né? O pessoal, às vezes, fala assim, me chamam, né? O pessoal me chama muito de pastor, missionário, coisa. Eu falo assim, cara, me chama de Mauro. E aí as pessoas assim, não, mas é respeito. Eu falo assim, cara, o respeito não está no título. O respeito está como você vai me tratar. E em relação, às vezes, às pessoas, né, pastores, líderes, muitas vezes, que têm essa obsessão, essa coisa louca por título, né, por uma coisa assim, eu acho que, na verdade, por uma imagem, eu acho, na verdade, que é uma crise de identidade que ele vive. Ele não tem uma identidade. Muitas pessoas, o Josimar também pode falar isso, que ele conhece bastante gente. Você acredita que muitas pessoas se tornam pastores ou líderes para poder evoluírem socialmente, para trampolim social? Quer dizer, eu não dei certo na vida, vou ser pastor. E aí, quando se tornam pastor, se acham. Eu sou agora superior porque eu tenho agora um Eu tenho algumas teses em relação a isso. Eu não sou psicólogo, eu tenho algumas teses em relação a isso, né? Mas pensa comigo. Vamos pensar comigo aqui. Vê se sabe que o ser humano, na verdade, ele é um bicho estranho, né? Nós somos estranhos, né? Então, se nós não cuidarmos com nós mesmos, né, as coisas sobem pela nossa cabeça. Né? A fama sobe para a cabeça, o nome sobe para a cabeça, né? O título sobe para a cabeça. Então, pensa comigo. O cara mora na comunidade, né? Nada contra essa profissão, pelo amor de Deus, nada contra essa profissão. Mas o cara mora na comunidade. Vamos dizer que ele seja, né, um pedreiro, que nada contra a profissão, tá? Nada contra a profissão, tá? Ele é um pedreiro. Só que é uma profissão que não é valorizada, né? Embora tem muita gente também, pedreiro, que ganha dinheiro pra caramba, né? Mas ela ganha dinheiro, mas não é valorizada. Parece que não é uma valorização, né, em cima da profissão. E aí o cara lá, né, não é tipo assim, praticamente para a comunidade não é ninguém. Aí o que acontece? Só que à noite ele é pastor. Então, a impressão que me dá é que a roupa bonita, nem vou falar o terno, a roupa bonita... Estabiliza a alma dele. O título de pastor para ele é como se fosse uma afirmação. Uma afirmação para o seu ego, cara.
Eu não sou psicólogo para trabalhar com as questões, mas é a impressão que eu tenho. Sim. Entendeu? Por isso que eu vejo assim, ó, eu acho que essas questões de identidade, nós precisamos ser muito bem resolvidas. E aí afasta o líder da comunidade, porque Sim. ele fica ali naquele lugar ali de destaque, como se ele fosse um ser superior, né? Quando, biblicamente falando, o pastor não tem nada de superior a ninguém, ao contrário, ele é servo de todos. Rapaz, eu conheço uma igreja, eu conheço algumas igrejas, eu conheço uma igreja, chega a ser absurdo, que quando o pastor chega, todo mundo tem que ficar em pé, parar o culto, tiver que parar. Isso quando não bate palma, né? Pô, eu falei, mas isso é loucura, cara. Isso é loucura. Uma vez eu falei, que é uma coisa interessante, vocês já pararam para pensar? Vocês pararam para pensar? Que quando você fala de rei, Jesus é rei, não é? Já pararam para pensar que Jesus é rei, mas Jesus não tem trono? Jesus, quando veio na terra, quando ele fez homem, o reinado de Jesus na terra não tinha trono. Como você consegue pensar em um rei, uma figura do rei, sem o trono? Porque quando você pensa no rei, você pensa do trono do rei. E Jesus, Jesus é o único rei que veio na terra que não teve trono. Pelo contrário, ele nasceu aonde? No meio de um monte de vaca, cara, um monte de, desculpa a expressão. No estábulo. Né? Agora, é isso que é o problema, viu, Josimar? Deixa eu terminar aqui. Desculpa, tá? pode terminar. Então o que acontece? Só que a identidade do reino dele não estava firmada num objeto. Não, a identidade do reino dele não estava firmada nessa terra. A identidade do reino dele está firmada no céu. Por isso, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Existe só uma cadeira que pode ser sentada na tua igreja. E essa cadeira é Jesus. Porque tem pastor, cara, que tem cadeira, cara. Ninguém pode sentar na cadeira do cara. É verdade. Então, para você entender essas questões que muitas vezes são mais profundas do que a gente imagina, cara. Então, voltando a essa questão, esse é que é o problema. Por quê? Por que o pastor ele não pode manter a sua identidade com o perfil da comunidade? Por que ele tem que mudar a roupa, né? Porque esse foi o problema de Judas e o problema dos fariseus. Eles esperavam um rei que fosse libertar Israel de Roma. Eles esperavam alguém que chegasse num cavalo branco, tipo um príncipe encantado. E o cara entra num burrinho em Jerusalém, cara. Burrinho. E eu fico imaginando o burrinho, se achando o cara. Então eu pergunto a você, por que nós, pastores, se o nosso Jesus, o nosso rei, ele não é um rei segundo o modus operandi desse mundo, por que nós entramos nessa vibe? É como eu falei do burrinho. Por que os pastores usam uma roupa diferente? Sabe por que nós entramos? Porque, na verdade, é problema de identidade. Eu acredito que é problema de identidade. Sabe por quê? Olha só. Eu fico imaginando do burrinho. Tu riu do burrinho, mas é verdade. Pensa. Eu fico imaginando o seguinte, olha só. Jesus entra na cidade. E o burrinho está lá. E o burrinho... Só que o burrinho está vendo um monte de gente, cara, acenando, Hosana, e colocando ramo. Rapaz, eu tenho certeza que o burrinho pensa assim, gente... Eu sou importante. Caraca, mas tá todo mundo me, né, aplaudindo, todo mundo me, né? Caramba. E aí, quando Jesus deixa o burrinho, eu acredito que o burrinho vai na casa da mãe e fala assim, mãe, tu não vai acreditar, mãe. Eu virei importante. A cidade toda, mãe, eles ficavam cantando para mim, ele botava ramo para me passar. E a mãe falou assim, não pode, meu filho, que isso? Eu estou falando, mãe. Então vamos lá ver. Quando o burrinho volta na cidade, não tinha ninguém mais batendo palma para ele. Ninguém estava mais botando raminho para ele passar. Sabe por quê? Porque ele só é alguém, porque Jesus estava em cima dele. Exatamente. Você só é alguém quando Jesus está sobre você. Quando Jesus não está sobre a sua vida, sobre o teu ministério, você é um burrinho. Aqui, a Kênia, que é a irmã da nossa igreja, que mora na comunidade do Cajueiro, ela está falando assim, ó, ela conhece também, né? Porque ela mora na comunidade. Ela fala, a comunidade observa o testemunho que a igreja dá, porque uma boa parte do que a Bíblia diz, eles conhecem. Então, eles enquadram. É o que eu falo aqui, eles sabem diferenciar evangélico de evangélico. Uhum. Então, por exemplo, fala assim, o que você acha dos evangélicos? Aí vai falar assim, depende. Qual é o evangélico? Aquele ali ou aquele ali? Porque aquele ali, ó, não se enquadra na palavra. Às vezes a pessoa não está no evangelho, não está frequentando a igreja, está desigrejada, mas ela sabe julgar assim, ó, aquilo ali não tem a vida de acordo com o que prega. Então, essa questão dessa descida do pedestal,
de andar na mesma linha, saber identificar com o povo é muito importante para você se identificar, porque Jesus, ele usava a mesma sandália que os apóstolos usavam, que o pessoal usava, a mesma roupa. Tem gente que fala que Jesus usava uma roupa melhor que todos eles. Eu não entendo onde os caras tiram um negócio desse, que Mateus era rico e sustentava Jesus para dar uma roupa melhor do que os outros, né? Então eu não entendo muito bem esse tipo de colocação, porque isso tiraria a identidade. Quando Jesus entra na casa de Mateus, aquelas prostitutas, bebedeira, gente falando palavrão, e ele... Eu gosto sempre de perguntar o seguinte: quando estou com uma dúvida, se eu devo ir no lugar ou não devo, se eu devo fazer alguma coisa ou não devo, a pergunta sempre que eu faço para mim mesmo é: se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? No meu lugar. Aí eu acho a resposta. Não se me preocupar com A, com B. Quando eu vejo uma situação e eu tenho dúvida, eu pergunto para Jesus: o que você faria, Jesus? Que nem aquele livro, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Né? Eu queria só trazer um pensamento aqui. Eu queria que você me ajudasse, porque eu penso também o seguinte: eu vejo que as nossas igrejas, elas, às vezes as pessoas pensam que a igreja tem muito dinheiro, e às vezes não é. Né? Às vezes não temos tanto dinheiro assim, a igreja não disponibiliza tanto dinheiro para essas causas sociais, às vezes, que é muitas vezes muito cara, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a igreja é um local que ela fica fechada no meio da semana. E que a gente podia aproveitar mais essas dependências que estão fechadas para servir a comunidade, já que não está usando, né? E também eu vejo que na igreja também existe muita mão de obra qualificada que muitas vezes não é usada, no sentido de que ela possa ser abençoada, disponibilizada, né, para a comunidade. Isso, exatamente. Então, assim, eu vejo que nós temos ferramentas muito forte e muito positiva para abençoar a comunidade. Então, o que nós precisamos é abrir as nossas igrejas além dos nossos cultos à noite. Que nós possamos abrir nossas igrejas de dia. Propósito. E aproveitar as ferramentas também que a igreja tem. Exatamente. Eu vou dar só um exemplo de uma igreja, e aí nós temos que orar e pedir para Deus: Deus, me ilumina, me dá uma ideia. Eu conheci uma igreja numa comunidade, que essa comunidade, que eu não vou falar o nome, ela tinha um problema muito complicado quando morria alguém. Quando morria alguém, era difícil, porque muitas vezes a pessoa não tinha condições financeiras para alugar uma funerária, e funerária não é barato. Não. Né? O que o pastor teve a ideia? O pastor, do lado da igreja, tinha um terreno pequeno, não era um terreno grande, era pequeno, não dá para fazer um estacionamento grande. O que ele fez? Ele fez uma capela. Uma capela para velar. Era uma igreja evangélica, uma capela para velar. Outra, então, coisa simples. Outra coisa que aconteceu. Conheci uma igreja, e essa ideia foi eu que dei uma ideia. Cheguei numa igreja uma vez, e a rua estava fechada. Eu fui fazer uma palestra de manhã, e a rua estava fechada. Por que a rua estava fechada? Porque a rua tinha feira. Então eu tive que deixar meu carro longe da igreja. Quando cheguei na igreja, eu vi que a igreja tinha um baita de um terreno que servia de estacionamento. E aí, numa conversa depois que eu dei a palestra, eu falei assim: pastor, por que tu não traz a comunidade para dentro da igreja? Mas como eu vou fazer isso? Rapaz, é fácil. Como? Por que você não abre o teu estacionamento que você não está usando no sábado para os moradores botar a feira aqui dentro? E faz um acordo com eles: gente, depois vocês varram direitinho. Eu falei: caraca, mano, por que eu nunca tive essa ideia? O que aconteceu? A rua ficou livre e a feira continuando acontecendo ali. Outra situação que aconteceu agora há pouco tempo. Eu fui numa igreja, aconteceu o seguinte: na frente da igreja tinha uma praça
E essa pracinha era escura, um breu só, lâmpada quebrada, balanço quebrado. E aí, conversando com o pastor no final do culto, o pastor, eu queria tanto me envolver com a comunidade. Eu disse, mas você pode se envolver com a comunidade. Como? Por que você não adota aquela praça? Por que você não bota uma plaquinha ali e fala assim, essa praça é adotada pela igreja tal. E vocês varrem essa praça, vocês capinam essa praça, pintam. Eles fizeram isso e botaram uma placa. Queridos, os meninos que fumavam baseado nessa praça, pararam de fumar baseado nessa praça porque eles falaram assim, não podemos mais fumar lá porque é a praça da igreja. Então, na verdade, existem várias formas. Outra coisa que aconteceu há pouco tempo também, uma igreja de um pastor amigo nosso, tinha um terreno baldio do lado da igreja dele. Sabe o terreno servia para uma coisa só. Para que você acha que servia o terreno? Só para colocar lixo. O problema do lixo naquela comunidade era demais. Aí, numa conversa, eu falei, por que não faz um acordo com esse dono desse terreno? Como? Você limpa isso aqui, você manda colocar uma areia nesse terreno, faz um campo de futebol para a comunidade e fala para o pastor, é sua, eu vou cuidar, eu vou me responsabilizar. Assim não cria rato na comunidade, não cria esse monte de lixo. Fizeram isso. 3 anos se passou, o dono do terreno foi lá no pastor e falou assim, pastor, o terreno é seu, pode ficar com ele. Então, existem várias coisas que podem ser feitas, vários mecanismos que podem ser feitos, várias formas que nós como igreja podemos servir a comunidade, de várias formas. O que nós precisamos, na verdade, é estar sensível à comunidade. Exemplo, tem um amigo meu, o pastor Hernani, que veio aqui, ele passou, perto da igreja dele, tinha um CIEP cheio de mato, todo com a cerca estragada. O que ele fez? Ele fez um mutirão com os homens e foram lá limpar o CIEP. Foram lá pintar o CIEP. O que aconteceu com isso? A diretora falou assim, não, pastor, agora eu preciso que você venha fazer uns cultos para nós aqui. Então, a gente precisa, de alguma forma, e a gente tem. O que eu quero falar, é que nós temos... Isso desconstrói aquela imagem da igreja que só suga, né? Mas também que dá, né, cara? Então, tem muita coisa que nós podemos fazer. Verdade. Muita coisa que nós podemos fazer. A igreja tem um estacionamento. E tem vizinhos que não têm onde deixar o carro no meio de semana. Vai para ele. Então, tem várias maneiras. O que nós precisamos fazer é abrir as nossas igrejas para a comunidade. Até porque, na verdade, eu entendo, eu não sei se vocês vão concordar, o pastor vai concordar, a igreja é da comunidade. Não, mas isso é legal. A igreja é uma instituição de interesse público. Ela pertence, o Estado, ele tem autoridade para reivindicar ou requisitar a igreja para qualquer coisa. Por exemplo, se houver uma calamidade e as pessoas ficarem desabrigadas, o prefeito pode requisitar esse espaço aqui. A igreja, porque é utilidade pública. As pessoas vão ficar abrigadas na sua igreja. Eu não posso dizer não. Porque para isso nós somos isentos de impostos. Eu ia falar isso. É por isso, porque, não é porque sou bonzinho. Não existe. O Estado não é bonzinho com ninguém. Se ele dá, ele vai pedir. Então, como nós somos isentos de impostos para poder oferecer o espaço caso haja uma necessidade. Se houver não vai acontecer, mas se houver um problema, deslizamento, chuva, não sei o quê, e não tiver onde botar desabrigados, o prefeito pode requisitar. O espaço da sua igreja lá tem banheiro, tem salão, bota lá, faz um acampamento lá, não sei o quê, e a gente vai ter que dar. Não tem para onde correr, né? Gente, já são 21 horas. Poxa, o pessoal aqui... Acabou. Mas olha só, cara, eu acho que não vai ficar só nessa não, viu, Josimar? Se você pensa que vai ficar livre da gente, eu acho que você vai vir outras vezes aqui, porque eu acho que essa amizade aqui não vai ficar por aqui não, cara. Eu acho que tem muito objetivo aí, que nós temos um mesmo propósito, né? Eu acho que você tem a sua experiência, tem a sua linha que você age aí, e a nossa linha se cruza nisso aí, cara. Pastor, líder comunitário, missionário, não importa... Nós todos temos o mesmo propósito, que é fazer a comunidade ver Jesus
através de nossas vidas. Amém. Amém? Amém. Você está disposto a trabalhar junto? Juntos e Vamos misturados. manter essa amizade aí Vamos. para a gente trabalhar em prol da comunidade? Vamos sim. Amém. Então, eu quero oferecer aqui, Josimar, as dependências da igreja. Nós tivemos há pouco tempo atrás aqui o pessoal da Quinta Família que pediram à igreja para fazer uma palestra sobre tuberculose. Legal. Eu falei, à vontade. Né? Então, pastor, a gente pode fazer uma palestra sobre tuberculose, pode mandar descer a comunidade? Meu irmão, é para isso que nós temos um som, Deus dá para isso, pode mandar ver. Então, nós estamos à disposição. Né? Então, você pode contar com o nosso espaço, você que está na comunidade, qualquer necessidade de um salão, de reunir pessoas. Esse negócio do Covid agora está difícil, mas assim que passar essa coisa aí, tiver que reunir, fazer um fórum, alguma coisa assim sobre um assunto de saúde, direito, sei lá, violência. Eu tenho um sonho, cara, de ter uma assistência jurídica para crianças que são molestadas, para mulheres que são vítimas de violência, crianças vítimas de violência, né? Cara, eu tenho um sonho de um centro de recuperação de dependente químico não afastado, mas no meio da muvuca. Porque eu vejo, você bota o cara lá em Jebe, quando o cara... Puxa, cara, se eu tivesse dinheiro, eu comprava uma propriedade aqui. A casa de passagem. Uma casa de passagem. Olha só, meu irmão, aqui, ó. Mas, pastor, para o sítio que você vai me mandar? Não, aqui atrás, aqui, ó, vai, sobe aqui. Tem uma casa aqui, tem um responsável lá, um líder. Isso é mas isso aí é mesmo. Quer ver? Eu fico vendo aqui nessa rua aqui, o Comendador Lisboa, o Comendador Infante, eu confundo pra caramba. Essa rua aqui que vai dar no Campinho, tem umas kitnets ali, cara. Rapaz, eu tenho o sonho de... Vem cá, a senhora é viúva, vive de pensão. Tá aqui, ó, a igreja vai ter essa kitnet aqui, só não tem onde morar, só vai pagar aluguel, vai morar aqui. Só tem o seu lugarzinho, porque é bíblico. A Bíblia mandou cuidar dos órfãos da viúva. Então, quer dizer, a gente tem esse sonho. E nós vamos agora, tem que ser parceria. Eu sozinho não posso fazer nada. Está na hora da unidade aparecer sem ninguém ser exaltado. Eu acho muito legal isso, né? Quem é que fez isso? Foi uma turma, foi uma equipe. Mas não tem um cabeça? Não tem cabeça, não. Cabeça é Jesus. Nós somos os ramos, né? Isso é uma coisa que tem que acontecer. Bom, amém. Eu quero passar as considerações finais. Fala com a Josimar, você faça as considerações finais para a gente terminar a nossa live. Desde já, muito obrigado. Estou muito feliz de ter participado dessa live. Pastor Márcio, estamos juntos misturados. Aleluia. O que precisar de Josimar Viana, estou aí. Amém. Minha comunidade sabe disso, que eu sou pau para toda obra. Né? Então, PTO. É isso aí. Então, vamos que vamos. Igrejas, vamos se unir. Tá? Pastores também, vamos se unir. Eu acho que o objetivo é ajudar as pessoas, né? Resgatar jovens, adultos, enfim, resgatar as pessoas para Deus, para Cristo. Acho que esse é o objetivo, né? E ajudar as comunidades. Então vamos se unir. Pastor Márcio, estou junto, misturado. Amém. A hora que for, de manhã, de noite, à tarde, à noite, estou aí. Eu sei disso. E vamos que vamos. Aqui vamos que vamos, porque todo mundo da comunidade sabe que eu falo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Aqui está falando o J Vídeos, que eu não sei quem é J Vídeos, mas ele fala assim, uma igreja em Realengo conseguiu, com o Hemorrio, que eles levassem todo o material para a retirada de sangue na igreja. Igreja Batista Betânia do pastor Neil Barreto. Neil Barreto, aqui na Piraquara. É isso mesmo. Então, isso é uma ideia. Nós podemos fazer um convênio com o Hemorrio e leva tudo para lá que a gente oferece o espaço. Tem todo o espaço necessário. Bom, ótimo, uma boa ideia, né? Porque a colheita de sangue é importante, né? E é interessante que a igreja do pastor Neil é tão envolvida com essas questões sociais, né? E tão abençoadora, que foram eles que nos deram uma casa lá em Parada de Lucas para o projeto, na época que nós trabalhávamos lá em Parada de Lucas. Eu sou um cara, tenho uma gratidão muito enorme para aquela igreja, a Igreja Betânia, de Realengo, ali do pastor Neil Barretos. Amém. O Ed Cleiton aqui, que mora no Cajueiro, o nosso baterista aqui, está agradecendo a você, Josimar, pela honra de ter distribuído cestas básicas na comunidade do Cajueiro. Parabéns. Agradecendo pelas doações, agradecendo pela sua vida diante de Deus, que continue assim. Né? Muita gente declarando bênção sobre você, muito feliz de ver você aqui, gente falando que você está bonito. Tem uma pessoa falando assim, mas está bonito. Falei, será que é só aqui, cara? Não, né? Nossa, eu sou bonito. Obrigado. Mauro, suas considerações finais. Primeiramente, quero agradecer. Foi um prazer conhecer você, viu? Não conhecia. Vamos tomar um café depois que passar essa loucura toda aí, andar na comunidade. Eu estou junto nesse café aí, pelo amor de Deus. Com certeza. Deixa de fora, não. Com certeza. Muito legal.
conhecer pessoas, irmãos, militantes que trabalham nessas áreas, dessas comunidades que precisa tanto. Só a gente sabe como precisa, né? Que Deus abençoe a sua vida profundamente, né? Obrigado mais uma vez por essa igreja, pelo carinho de vocês, por vocês que estão nos assistindo. Eu queria deixar um desafio para vocês também. Eu estou com um canal no YouTube lá para falar sobre missões urbanas. Estou trabalhando nele. Estou gastando assim bastante energias para trabalhar nele. Então, se você puder ir lá, por favor, é só procurar Mauro Bueno no canal lá, que vai aparecer, tá bom? Que Deus abençoe. Um prazer enorme estar com você aqui, pastor. Amém. E se precisar, estamos juntos de novo. Glória a Deus. Se Tá for a bom? vontade de Deus, se vir quarta-feira que vem, você vem, né, também? Claro, de novo? tô aí. Show de bola. Deus Bom, abençoe. estamos terminando nossa live. Antes de terminar, eu quero aqui, em nome da comunidade, da igreja, dar um presente ao Josimar. Isso é uma irmã que tem uma empresa de aval, mimos. Ela tem uma empresa a nossa irmã Vanessa... Rapaz, fugiu aqui. Vanessa Leandro. Vanessa Leandro. Ela é Alexandre, Vanessa, Lucas e Alexandra. Então, aval, né? Aval. Então, ela faz essas coisinhas bonitinhas. E é um mimo. Ih, meu nome, ó. Com o seu nome. Tá pensando o quê? Personalizado. Rapaz. É uma irmã que faz com muito carinho. Eu ganhei um também, tá? Não fica... Então, Poxa, obrigado, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui, que você possa ter nessa igreja a sua casa, que as suas ideias, aquilo que Deus tem falado para você, os sonhos que Deus tem dado ao seu coração, que você pode contar com essa igreja como parceira. Tudo que for para beneficiar a comunidade e demonstrar o amor de Cristo. Amém. Você pode contar com a gente, porque cristianismo é isso, é vida, não é teoria. Amém? Quero agradecer a você de casa que ficou conosco até essa hora. O vídeo vai estar disponível lá no Comad Vídeo, se quiser rever, quiser compartilhar, se você quiser passar para outras pessoas, rever, fazer perguntas depois. Se o Josimar autorizar, eu posso passar o contato dele do Zap, você pode fazer contato com ele para poder se inteirar mais dos problemas da comunidade, fazer perguntas. Ele é um servo, eu já percebi, porque eu acompanho um pouco de longe, ele não descansa, é um cara que está pilhado o tempo todo, preocupado com a comunidade. Ele realmente é uma pessoa que tem amor por essa comunidade e paga um preço por ela. Viu, queridos? Então, eu quero agradecer você por estar aqui esse tempo. Inscreva no nosso canal lá, Comad ao Vivo, deixe o seu like, ative o sininho e nós vamos estar sempre entrando em contato com você. Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite e um bom fim de semana. Deus abençoe.